Esse vídeo é para eu apresentar para vocês o nosso megômetro, tá? Em inglês vai ser chamado como Insulation Tester, tá? Bem, ele vai ser basicamente composto por bornes, certo? Como é a questão do multímetro, tá? E por escalas já pré-definidas para efetuarmos aí os nossos testes, tá? É evidente aqui essa tecla chamada tecla teste. Como eu falei para vocês em aula, é então aquela tecla na onde você insere uma determinada tensão nesse nosso no nosso dispositivo ao qual nós estamos testando, tá? Há de se ressaltar que essas são as duas pontas de prova, certo? Nas duas pontas de prova a qual que eu estou mostrando para vocês, você pode perceber que aqui, ó, nós temos o botão de teste também, tá? Bem, para fazer a conexão dela, vocês vão perceber que aqui nós temos uma conexão que é a conexão ômica, um ponto comum, e aqui ó, vem de insulation. Insulation vem da questão de isolação, tá certo? Essa questão ômica quer dizer que ele tem um ohmímetro ali incorporado a ele, mas não é ele que a gente vai utilizar. Ponta preta, nós vamos então colocá-la no comum. E essa ponta vermelha um pouquinho diferenciada, olhem só, observem. Ela tem aqui, ó, um conectorzinho um pouquinho diferente aqui, certo? Por quê? Porque ela tem aqui também a inserção de tensão, além da inserção de tensão, ela vai detectar também o valor ômico, né? Então ela precisa ter essas informações. Aqui então está a nossa ponta de prova já instalada ali devidamente, tá? Vou fazer a ligação dele, tá? Nós temos então aqui a escala de 1000 volts, 500 volts, 250, 100 e 50. Qual valor eu insiro dentro do meu circuito para efetuar a medição? Dependerá da tensão nominal a qual o dispositivo possui, tá? Então, eu vou usar como exemplo para esse teste o nosso transformador que eu apresentei no vídeo anterior, tá? Então, eu vou fazer o teste de isolação entre o primário e o secundário do transformador. Quando eu vou fazer esse teste, retiro minhas mãos de perto de qualquer parte metálica, certo? Insiro o valor de tensão, nesse caso aqui eu vou inserir 250 volts. Ao inserir esse valor de tensão, essa tensão irá circular por todos os enrolamentos do transformador. E isso vai fazer com que haja, então, uma resistência de isolação surgindo entre eles. Lembrando, essa resistência de isolação, ela será a isolação a frio, certo? Nós não colocamos ele em funcionamento. Então, consideramos aquele valor de resistência de isolação para 30 graus, tá certo? Beleza? Então, vou aplicar então aqui o teste. Você pode perceber que há uma resistência ômica de isolação de 220 mega-ohms. Nós vemos aqui então que a resistência de isolação entre os enrolamentos do primário e o enrolamento do secundário, ela está tendendo a ser maior até do que 220 mega-ohms, tá? Isso é uma resistência bastante aceitável, significa que não há nenhum contato elétrico entre a bobina do primário e a bobina do secundário, certo? Quando eu efetuo esse mesmo teste para poder simular, caso houvesse um curto-circuito, e aí eu vou fazer esse teste aqui, que é entre as entradas aqui da bobina do primário, vocês vão perceber que há uma resistência igual a zero, significa que há um curto-circuito. Ou seja, de que os condutores do primário estão conectados corretamente, certo? Então, esse é então a demonstração do nosso teste de isolação. Apenas para poder finalizar, percebam que essa tecla teste é a mesma tecla teste que há aqui na nossa ponta de prova, tá? Então, essa foi uma das demonstrações do nosso teste de isolação.